Bom, esse vídeo aqui eu estou gravando para falar mais sobre os detalhes técnicos referentes à implementação em si do relé digital. Como isso foi implementado em um dispositivo reprogramável, no caso a gente está usando um FPGA associado a um Raspberry Pi. Tá, então vamos lá. O que é o FPGA? O FPGA, ó, esse camarada aqui, ó. Esse cara aqui, esses LEDs verdes acesos aqui indicando as saídas. Tá, isso aqui é um kit de desenvolvimento. Tá, e aqui possui diversas ferramentas, inclusive um conversor AD, que está lendo o sinal aqui de condicionado aqui por essa placa. Ele vem lá dos transformadores de corrente e ele condiciona e manda esse sinal através desses dois aqui, ó, dois canais aqui, e entra lá no conversor AD para fazer a conversão. Tá? E como é que funciona? Como é que funciona o FPGA? O FPGA ele é um dispositivo que ele tem a capacidade de... O que você programa nele, ele executa na forma de máquina de estado. Resumidamente, ele não tem uma arquitetura definida. Na verdade, é um conjunto de centenas de milhares de flip-flops que, conforme você escreve o programa, ele vai executar uma determinada função. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, isso que eu estou mostrando aqui é o RTL, a visão de arquitetura do que foi desenvolvido para esse protótipo aqui, né? Então, observa que aqui a gente tem um bloco que é responsável pela conversão a analógico digital, né? Que faz a comunicação com o nosso conversor AD, que é o ADC 128S022, que é um conversor AD 8 canais, 12 bits. Então ele lê o sinal analógico, converte para digital e passa esse sinal para frente. Passa para frente para onde? Para esse camarada aqui, que é o QSIS. O que é o QSIS? O QSIS é um processador virtual que é emulado dentro do FPGA, utilizando a ferramenta presente na própria IDE de desenvolvimento da Altera, né, que é ligada à Intel, e ali a gente consegue emular um processador virtual. Vou chegar lá nesse ponto. Mas resumidamente, né, temos o conversor analógico digital. Ele tem aqui dentro toda a lógica dele. E aqui tem um bloco do conversor analógico digital, por exemplo. A gente clica aqui, a gente vê que tem uma penca de dispositivos digitais aqui dentro, mas tudo isso aqui é escrito no código que você define para a máquina de estado que você quer que ela execute, né? No caso aqui, o conversor AD. No nosso caso aqui tem, além do conversor AD, a gente tem o próprio processador aqui. Ele vai ter essa complexidade absurda aqui. E temos também aqui o nosso controle de teclado. O controle do teclado aqui, para a gente fazer para a gente se comunicar, né? Conseguir ter uma interface homem-máquina aí. Cada bloco desse a gente descreve utilizando um arquivo, né? Que é um arquivo em VHDL. VHDL é a linguagem que a gente usa para poder programar essa coisa toda. Então, por exemplo, o conversor AD tem aqui o VHDL dele, que faz toda a rotina necessária para o conversor AD fazer o que ele tem que fazer, que é ler um sinal analógico e converter para digital. Lembrando que estamos falando de um conversor AD de 8 canais. Então ele tem que ler, ele tem que fazer uma multiplexação, amostrar os dados de um e na sequência mostrar os dados de outro, do primeiro, do segundo, terceiro e assim sucessivamente. Nós estamos usando só 2 canais aqui no nosso protótipo, mas a lógica é a mesma. Então, a função desse arquivo é essa. É possibilitar essa multiplexação e essa garantir que esses sinais sejam aquisitados de forma coerente, de forma correta. Aqui temos o VHDL do teclado, que é o que faz a leitura dos sinais desse teclado matricial aqui para a gente poder se comunicar com o nosso relé. E aqui temos o VHDL do nosso
QSys. O que é o QSys? Na verdade, o QSys ele é uma ferramenta que nos possibilita implementar ou emular um processador virtual dentro do FPGA. O nome desse processador é o NIOS-2. É o chamado NIOS-2, que é o processador que é emulado aqui dentro. É um processador RISC, né, de arquitetura reduzida. Utiliza a arquitetura Harvard, 32 bits. Muito semelhante a um microcontrolador, tá? E, enfim, a vantagem, né? Porque ele possui uma característica muito semelhante aos microcontroladores de ter uma... Para processamento de sinais ele é muito bom porque o tempo de resposta dele é muito rápido. Muito rápido. São poucos ciclos de processamento que ele usa para poder processar e se comunicar com as GPIOs, que são as portas de comunicação externa. Então, assim, para aplicações que envolvem processamento de sinais, isso daqui é uma maravilha. E aqui nós temos o VHDL principal, que é exatamente o que nós chamamos de top level, porque é o topo. Tá? Cada uma desses arquivos VHDL a gente chama de, a gente nomeia como uma entidade. Tá? Então cada VHDL tem uma entidade que você declara aqui, né? E dentro dessa arquitetura, no final das contas, nós fazemos o port map. O que é o port map? É você comunicar um VHDL com o outro. Resumindo, um bloco com o outro. Então, quando a gente vem aqui no RTL, a gente visualiza, por exemplo, que... Vou citar um exemplo aqui, tá? Saída do processador aqui, QSys. A gente tem uma saída aqui, que é o sinal de saída, PIOUT, que ele é um sinal de 8 bits. E no final, ele tem uma porta NOT, né, que é uma porta inversora. Então todo sinal que sai daqui, ele tem uma lógica de inversão para a partir daí ele ir para frente, tá? Inclusive para os dois sinais aqui que vão fazer o trip lá das contaturas. Esse aqui, o 00 e o 01, trip out 0001, são os sinais que vão lá para as contaturas para poder desarmar e fazer a atuação do intertravamento do relé. Então tudo isso daqui, ele está aqui no top level. Se a gente observar aqui, a gente observa aqui o sinal do trip out 00 e trip out 01, eles são NOT, que é exatamente aquela porta lógica NOT que a gente viu ali, do sinal de trip. Então é basicamente assim que ele funciona. Aí você pergunta, pô, mas onde é que está a lógica do relé nisso tudo? Isso aqui é a definição da arquitetura do hardware, né? Mas dentro desse processador do NIOS-2, que é emulado através desse QSys, que a gente usa essa ferramenta aqui para desenvolver, então aqui dentro você coloca toda a arquitetura. Então aqui eu tenho, por exemplo, o processador em si, o NIOS-2, tem a memória, o chip memory, a memória que está interna, o JTAG-WART, que é a comunicação serial assíncrona, um timer, como todo sistema tem que ter um timer. E aí as portas, né? Um PIO in aqui, um PIO out aqui, o LCD que vai se comunicar com esse LCD aqui, o display. Aí tem, né, o controle do conversor lógico digital, o feedback do conversor lógico digital. Você vai criando isso conforme a sua necessidade, conforme os seus blocos necessitam para você se comunicar. Você interliga os barramentos aqui, as conexões. É clock reset. Normalmente é clock reset sinal, né? É o que a gente não se chama de na arquitetura Harvard, é mais comum ser feito dessa forma. E a partir daqui você emula esse processador e você usa uma aplicação que é o Eclipse, que você consegue escrever o código desse seu processador usando a linguagem C. É uma linguagem um pouquinho mais amigável que o VHDL. Então a lógica do relé está aqui escrita em C, utilizando o Eclipse. E esse código vai rodar nesse processador NIOS-2 que está emulado dentro do FPGA. Então, basicamente, o nosso relé digital funciona dessa forma, tá? Tá aqui o código completo do nosso relé. E é assim que ele funciona. É um código até curto, né? Não é um código tão grande.
um pouco mais de 300 linhas de comando, bem enxuto. E é isso. Com relação ao Raspberry, qual que é o lance do Raspberry nessa história toda aqui, tá? O Raspberry, ele tá aqui, interligado aqui a GPIO do Raspberry com a GPIO do FPGA. E além disso está interligado ao ART, né? Que é a comunicação serial assíncrona, né? Que são 3 pinos aí. E qual foi a lógica implementada aqui? Quando o FPGA, durante seu processamento lá, detecta uma normalidade, ele envia via o ART para o Raspberry uma flag de atuação, e o Raspberry ele entra em ação lendo o que está na GPIO do FPGA. Tá? Então a gente pode observar aqui, essa aqui por exemplo é a void, né? É a rotina de intertravamento da sobrecorrente instantânea. Então a gente tem que ter toda a lógica aqui, e observe que no final, caso seja verificado uma sobrecorrente, um dos comandos executados é exatamente aqui, ó. O arttxdata endereça lá para o Raspberry, tá? E manda uma flag que o Raspberry vai ler e vai pegar os dados da GPIO, que estão aqui, PIO data nesse endereçamento aqui, e vai mandar esse valor para o Raspberry. O Raspberry vai ler esse valor. E aqui está o programa do Raspberry, tá? Um programa em Python, que vai ler o que está na GPIO do FPGA e vai gerar um arquivo de log, tá? Também é um programinha bem simples aí, não tem nem 100 linhas de comando aí, a gente pode ver, né? É bem enxuto, bem direto, mas isso aqui pode ser melhorado, pode ser aprimorado, isso aqui pode ir, por exemplo, para uma página HTML, para um arquivo HTML, alguma coisa do tipo, já que estamos rodando esse Raspberry aqui na rede, né? Na rede sem fio. Então, isso aqui pode ser, enfim, esses dados podem... Aí é questão de você aprimorar o código, melhorar e etc. Mas, a princípio, a gente desenvolveu dessa forma aqui, que já dá pra gente ter trabalhar de uma forma bem interessante e bem funcional. Tá, então é isso. Essa é referente à parte de hardware, assim que foi desenvolvido. O foco do trabalho é sistema de potência, né? Porque o tema do trabalho é referente à proteção de sistemas elétricos, mas essa parte de programação eletrônica e embarcado também é um interesse muito grande meu, então eu optei por tentar fazer isso de uma maneira o mais funcional possível. Tá? Então é isso. Valeu a todo mundo aí, forte abraço, até a próxima.